Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 20 ao dia 26 de maio, e eu queria trazer um pouquinho mais sobre o que o céu lá em cima vai poder afetar o nosso céu interior aqui dentro da gente, né? Sempre fazendo essa correlação. E nessa semana a gente vai ter saído de uma lua cheia bem intensa em Escorpião, e provavelmente muitas situações na sua vida chegaram num ápice, aconteceu alguma situação ou emocionalmente, muitas vezes as situações externas elas só espelham o nosso interior, então alguma questão chegou ao ápice e você teve que lidar com aqueles conteúdos de alguma forma, ou aquilo ficou corroendo você por dentro, né? Uma ansiedade, uma irritação, uma angústia de alguma forma que você não soube muito bem como lidar. E nessa semana a gente vai ter que diminuindo o ritmo e se acolhendo para tentar entender o que esses conteúdos querem nos dizer. Então a gente vai ter uma semana que a luz, né, da lua, o tamanho dela, né, vai se diminuindo, vai se recolhendo para chegar numa lua minguante no domingo em Peixes. Uma lua minguante em Peixes, depois de uma lua cheia em Escorpião, com certeza vem para trabalhar os nossos processos internos e emocionais. Muitas das coisas que acontecem podem ficar muito no racional, podem ficar muito na parte prática, mas essas questões que estão surgindo agora, com certeza têm uma raiz emocional muito grande e por isso elas precisam ser trabalhadas como tal. Elas precisam ser olhadas como algo emocional que eu preciso ver em mim, como uma ferida, uma dor, uma mágoa, que muitas vezes está relacionada a alguma questão passada. Provavelmente nada se forma assim do nada, né? São coisas que a gente vai acumulando como um tijolinho que a gente vai colocando e vai formando a nossa história, vai formando o nosso castelo. E se tem algum buraquinho ali, uma hora esse castelo vai romper e as coisas vão acontecer para que a gente refaça tudo isso, né? E tudo isso que eu tô falando aqui nessa introdução tem muito a ver com as luas da semana, tem muito a ver com o céu, né, como ele vai estar posicionado nessa semana. Começando pela segunda, que a gente vai ter uma lua em Sagitário. E a gente tem que lembrar que Júpiter está lá em Sagitário, né? A lua vai encontrar com ele, inclusive. E ele está retrógrado, então ele está pedindo para a gente rever as nossas crenças, rever aquilo que a gente acredita em relação à nossa própria vida, em relação aos nossos próprios problemas. Então, se eu acredito que é difícil resolver, se eu acredito que é difícil viver, né, aquela experiência, se eu tenho alguma crença em relação àquilo, com certeza aquilo vai validar, né? Ou seja, a situação ela vai espelhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, mesmo que conscientemente eu acho que não, então eu falo que eu não acredito naquilo, mas se a nossa vida e se o nosso exterior estão espelhando aquilo de certa forma, é porque inconscientemente ou dentro do sistema do qual eu faço parte, aquilo sim é real, né? É acreditável, né? Existe ali essa crença. Então a gente precisa começar a perceber, começar a rever. É um momento muito interessante para fazer um exercício de revisão, né? E no sentido mais emocional, é uma lua que pode trazer uma certa ansiedade, uma certa irritação, uma certa insatisfação crônica. Então, cuidado se na segunda bater um pouco isso, né? Tá muito relacionado com esses processos que a gente vai ter que trabalhar. Aí na terça-feira, a lua já amanhece em Capricórnio e vai trazer um tom mais sóbrio, né, para nossa semana. Terça e quarta, principalmente, a lua vai estar ali o dia todo e ela vai acionar Saturno, que está retrógrado nesse signo, e vai pedir para a gente rever as nossas bases, rever quais são as estruturas sobre as quais a gente apoia a nossa vida. Então, se está muito relacionado com as crenças novamente, né? Então, se eu acredito em algo, significa que eu construí algo relacionado àquela crença. E aquele tijolinho, né, daquilo que eu acredito, vai formar essa minha construção e uma hora, se ela tiver sobre uma base falsa, né, uma base fraca, aquilo vai ruir. E nesse momento, pode ser que as coisas estejam difíceis, pode ser que algumas bases estejam ruindo, porque elas estão justamente mostrando pra gente que precisa ser solidificado, melhorado. Sabe quando você vai reformar uma casa? Então a gente precisa começar a reformar aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita de alguma forma.
Essa lua ela pode trazer muito essas questões. E como que elas podem surgir? Num sentido de cobrança, num sentido de angústia, num sentido de incômodo, tanto interno quanto a situação externa pode começar a ter um peso, começar a querer te cobrar, começar a te querer que você faça algo que não está ressoando mais com o seu coração. Então começa a perceber, começa a se acolher, começa a entender esse processo como um chamado para esse renascimento que as coisas estão tendo, que as coisas estão tomando o rumo, né, que a nossa vida está tomando, está muito relacionado com essa necessidade de mudança que a gente está tendo, né? Quando a lua está ali em Capricórnio, ela vai sempre lembrar dessa questão da grande conjunção que vai acontecer ali no começo do ano, do eixo dos eclipses estarem nesse mesmo signo junto ali com Câncer. Então, para a gente rever, né, tudo aquilo que está errado ao nosso redor, a gente veio aqui para mudar de alguma forma. No sentido mais emocional, a gente pode ficar mais fechado, mais introspectivo, mais melancólico. Então, algumas questões ali emocionais ficam difíceis de serem avaliadas, né, da gente olhar, da gente entender o que acontece. E tá tudo bem. Né? É um momento da gente olhar de uma maneira mais prática para a nossa vida, mas sem se cobrar tanto, tá? Sem querer resolver tudo de uma vez, que tudo se faça de uma maneira muito mágica, que não vai acontecer dessa forma. Aí na quinta-feira, a gente vai ter a partir das 3 da tarde a lua em Aquário. E ela vai tirar a gente então, né, desse peso todo capricorniano, trazer um ar de leveza maior, porque ela é do elemento ar, então querendo ou não, ela traz essa questão mais mental também, né? A gente pode ficar mais mental, mais racional, mais intelectual e tá tudo bem. E a gente vai querer, de certa forma, estar mais com as pessoas. Então, por ser mais pro fim de semana, né, quinta, sexta e sábado, vai ser interessante a gente sair, a gente se divertir, a gente fazer trocas com o mundo. Mas, querendo ou não, ela ativa o Urano que está lá em Touro. E tanto esse Urano em Touro quanto, né, Aquário, que traz essa questão, pode pedir para a gente muito essa questão do desapego, essa questão de se libertar de coisas, de estar preso a amarras que já não servem mais para a gente. Então perceber que amarras que estão te prendendo aí, pode ser que emocionalmente a gente fique mais frio, querendo pensar demais, entender demais os nossos processos, mas alguma coisa tem ali escondida por trás de tudo isso. E começar a olhar e analisar de uma maneira melhor pode fazer diferença, enfim, pode ser interessante, né, você assumir esse papel de responsável, né, pela sua vida, pelos seus processos e tentar melhorá-los da melhor forma. No domingo, a lua amanhece em Peixes e aí a gente tem a fase minguante oficial. Então vai ser uma semana que pode começar mais agitada, né, no sentido de movimento exterior muito grande, mas quando chegar o domingo, aí é a hora da gente realmente entrar na conchinha, da gente olhar para dentro e se acolher, se recolher, se reconectar com o nosso ser mais puro, com a nossa essência, enfim, com o nosso eu ali e entender quais são as necessidades que ele tem, né? Parar de buscar muito fora e começar a ver dentro como é que tá o seu emocional, como é que tá o seu mundo emocional. Pode ser uma energia difícil de lidar, que a gente não consiga acessar muito bem, mas vai ser muito positivo pra gente. Então é um dia de limpeza, para estar perto do mar, perto da água, é bem interessante e vai fazer muito bem. Vamos para a cartinha da semana. Saiu a carta Momento da Colheita. Olha só, é engraçado porque acaba saindo muito, né, repetindo as mesmas cartas, e é engraçado porque é um baralho de 78 cartas e parece que as mensagens elas sempre se repetem meio que para reforçar algum padrão ali, alguma coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa aprender, e isso significa que realmente tem algo nesse sentido. Essa questão da colheita aqui, por ser até uma semana pós lua cheia, a gente vai estar nesse momento de realmente olhar ao redor e perceber que tudo que a gente tem na nossa vida foi a gente que plantou em algum momento. Então essa questão da colheita é de realmente perceber que eu estou colhendo na minha vida aquilo que em algum momento eu plantei, conscientemente ou não. Então percebe essa semana o que você está colhendo, e se você gostou da colheita, agradeça. Mas se você não gosta, começa a perceber o que você precisa mudar, que sementes que você precisa escolher para a próxima colheita, que vai começar na lua nova, no começo de junho, lua nova em Gêmeos.
Então é isso, desejo que você tenha uma linda semana, que seja bem especial e que você consiga resolver todas as questões aí de maneira leve, tranquila e fácil. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!